Boa tarde no horário brasileiro, 6 da tarde. É um prazer enorme agora adentrarmos no nosso quarto dia dessa Semana da Civilística, nessa proposta de diálogo com os amigos de Lisboa, essa acolhida que nós temos e há algum tempo por parte do professor Fernando Araújo em Lisboa, é motivo para todos nós. Se alguém estiver ouvindo o sino, são sinos das 6 horas da Igreja do Largo de São Francisco. A Igreja de São Francisco. É um motivo de muita alegria para todos nós, e aqui eu vou falar em nome meu, do Aguirre e do Truzzi, que já estivemos presencialmente lá e que agora estamos na modalidade telepresencial. Eu vou fazer só uma nota, Fernando, de um segundo e vou dar a palavra a eles, porque o seu encerramento da manhã, o Fernando disse assim, a nota mais amarga, menos alegre, é que nesse horário do almoço estaremos todos saindo e almoçando juntos, e dando risada, e conversando, e planejando à tarde a ida ao Corte Inglês ou a Belém. Isso ele não disse, digo eu. E eu fiquei muito emocionado hoje de manhã, porque realmente esse seria meu 11º inverno seguido em Portugal, e não vai ser por razões óbvias. Mas, Fernando, eu acho que também tem uma nota que você tem feito e que eu queria começar fazendo. O fato de a gente não estar presente, mas ter a possibilidade de estar presente pelo Zoom, não é o ideal? Talvez não. Mas é um paliativo, é um lenitivo, é uma coisa muito construtiva. Nós temos tido um público muito, muito grande nessa Semana Civilística. Então, eu queria agradecer ao público que nos assiste, que prestigia, e, é claro, que agradecer ao Fernando pela idealização e disponibilização do evento. Afinal, o CIDP está aqui representado pelo professor Fernando Araújo. E aos meus amigos, João Aguirre, debatedor, e Marcelo Truzzi, palestrante, a minha gratidão por, mais uma vez, gentilmente acederem ao nosso convite, lembrando que o ano passado, dia 18 de janeiro, jantamos no Coelho da Rocha, aquele restaurante espetacular. Esse ano sobrou para mim o que tem em São Paulo. Então, muito obrigado a todos e muito obrigado a todas. Para não tomar o tempo da palestra, professor Marcelo Truzzi, meu amigo das terras rio-pretanas, com a palavra para a sua exposição a respeito de um tema que tem se debatido, como lembrou também o professor Araújo, a exaustão da legítima, que é um tema que continua assombrando o direito brasileiro, é uma questão mal parada no direito brasileiro, e quanto mais debate houver, mais amadurecimento para, eventualmente, se necessário for, alterarmos o Código Civil. Obrigado, professor Truzzi, com a palavra pelo tempo regimental de 40 minutos. Eu inicio agradecendo a esse convite que me foi formulado de uma forma tão carinhosa pelo professor Fernando Araújo, pelo professor Zé Fernando Simão, e eu acredito isso ao carinho que vocês têm por mim mesmo. É uma honra muito grande voltar a esse evento, que é um sucesso, e que, como dito por palestrantes que já passaram aqui nos dias anteriores, né, que antecederam, é uma pena que nós não estejamos todos reunidos nessa terra maravilhosa que nos acolhe sempre tão bem. João Aguirre, é um prazer estar contigo aqui, uma responsabilidade imensa. E nós vamos debater um pouco a questão da legítima, especificamente se ela deve ser revista ou não, o modelo que ela se apresenta. E quando eu trabalho isso, eu começo fazendo a exposição de uma forma muito rápida, apresentando qual seria o conceito da legítima, fazendo em seguida uma passagem pelo direito estrangeiro, para analisar especificamente alguns pontos do direito português, do Código Civil português, do Código Civil brasileiro, e aí sim enfrentarmos o ponto efetivo que é se a legítima, como ela está na nossa legislação, atende ou não às expectativas daqueles que hoje discutem a legítima no sentido de se ela efetivamente preserva o interesse de todos os envolvidos no fenômeno sucessório, ou se nós teremos que refletir um pouco para amoldá-las à perspectiva de uma legislação mais promocional. Quando eu falo, então, dando início a essas colocações, a legítima é a porção de bens que o testador não pode dispor em testamento por ser destinada legalmente aos herdeiros, chamados herdeiros legítimos, ou, na legislação portuguesa, aos herdeiros legitimados. Nós temos uma distinção no Código Civil brasileiro entre, na porção de bens, aquela parte que o testador, por autonomia privada, e aqui há o fenômeno da autonomia privada, que está dentro da sucessão testamentária, onde ele pode dispor dos seus bens livremente, e no nosso sistema, como no sistema português, há uma limitação a essa autonomia privada, assegurando a determinados herdeiros uma parcela do patrimônio do autor da herança. E essa parcela do autor da herança, ela era, em Portugal e no nosso sistema, intangível, e nós fomos sofrendo aí uma
gradativa limitação dessa autonomia privada, não só por força dessa restrição, que é a própria legítima em si, mas também hoje, no ordenamento brasileiro em especial, há uma limitação não só por não permitir que se disponha além da parte que a lei permite, né, como aprouver ao testador, mas também com uma série de restrições à vontade desse testador quanto à conversão da legítima em bens de outra espécie, ou então também uma outra restrição surgida no Código de 2012, no Código Civil Brasileiro, no artigo 1848, que é a necessidade de justificar eventuais cláusulas sobre essa legítima. Isso é uma clara limitação da autonomia privada, e que nós temos que analisar se essa limitação atende ou não aos anseios, tanto do testador quanto daquelas pessoas que são beneficiárias por essa porção de bens que compõem a legítima. Qual seria o fundamento dessa legítima, dessa afetação patrimonial? Presumidamente, para os clássicos, né, para os doutrinadores clássicos, há uma presumida feição e um dever de amparo que o autor da herança deve a familiares mais próximos, assegurando uma cota obrigatória da herança. Especificamente no que respeita aos descendentes, derivaria de uma obrigação natural dos pais de não abandonar aqueles a quem deram a vida. Ou seja, existiria, num primeiro momento, uma questão ética, que se torna uma obrigação natural, de você destinar determinada parcela do seu patrimônio àqueles que são seus descendentes, numa derivação natural de encaminhá-los à vida, dar uma segurança. E quanto aos ascendentes, o que diz a doutrina clássica? Seria uma contraprestação dos esforços empenhados pelos ascendentes na educação, na criação, no encaminhamento dos seus descendentes. Então, a partir daí, a maioria dos povos ligados ao direito romano-germânico mantém uma cota hereditária destinada à transmissão obrigatória de bens a determinados herdeiros. Quando nós trabalhamos essa ideia, no Brasil, essas pessoas a quem a lei destina obrigatoriamente uma parte da herança são chamados herdeiros necessários, também conhecidos na nossa legislação como reservatários, forçados, legitimários ou obrigatórios. Para nós, o Código Civil, no artigo 1845, Código Civil Brasileiro, estabelece como herdeiros necessários, reservatários, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Expressamente, esses são os herdeiros necessários na legislação brasileira. E o companheiro? Por força do recurso extraordinário 878-691, que é um tema de repercussão geral, para o professor Zeno Veloso, o companheiro, dentro dessa igualdade trazida pelo recurso extraordinário 878-691, teria sido equiparado à condição do cônjuge. Como nesse recurso especial o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se permite uma desigualdade no trato sucessório entre cônjuge e companheiros e reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil, que tratava da sucessão apenas para o companheiro, Zeno Veloso, como vários outros autores, e aqui eu estou na presença de dois deles, defendem, o professor João Aguirre, o professor José Fernando Simão, a maioria dos autores tem se posicionado que o companheiro, a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou também, por equiparação, a ser considerado um herdeiro necessário. Mário Delgado defende que não. Como funciona isso em Portugal? Em Portugal, os nossos herdeiros necessários são chamados pela legislação portuguesa de herdeiros legitimários. São herdeiros legitimários, pela legislação portuguesa, o cônjuge, os descendentes e os ascendentes. O companheiro não é considerado um herdeiro necessário pela legislação portuguesa. Quando nós trabalhamos essa ideia, vou me permitir aqui compartilhar um pequeno material em relação a... Espera só um pouco, que agora... só um minuto que eu vou colocar aqui o material. Como é que funciona isso, a legítima no direito estrangeiro? No Código Português, nós temos a seguinte... ele assegura uma parcela mínima aos descendentes, aos ascendentes e ao cônjuge. Como eu disse, o companheiro não é considerado um herdeiro necessário pela legislação portuguesa. E aí eu fiz uma divisão entre descendentes, cônjuge e ascendente. Para os descendentes, se houver apenas um descendente, a lei assegura uma legítima, uma reserva a ele de metade do patrimônio falecido. Esse percentual será elevado se houver mais de um descendente ou se houver descendente e cônjuge. Quando nós trabalhamos a ideia do cônjuge,
O mesmo percentual de metade da herança é estabelecido e assegurado se houver só o cônjuge. E esse percentual sobe para 2/3 se houver cônjuges e descendentes ou cônjuge ascendente. Na linha ascendente, a reserva é de metade se houver só ascendentes de primeiro grau e é reduzida a 1/3 se houver ascendente de segundo grau. Na legislação italiana, ela também assegura uma parcela da herança aos descendentes, ao ascendente e ao cônjuge, e estabelece da seguinte forma: aos descendentes, metade da herança se houver só um filho. Esse percentual para os descendentes sobe a 2/3 da herança se houver 2 ou mais filhos. Havendo descendentes e cônjuge, a lei estabelece 1/3 para o cônjuge e 1/3 para o filho se houver só um filho. Esse percentual é elevado a 1/4 para o cônjuge e metade da herança aos filhos se houver mais de um filho. Vejam que na legislação, tanto portuguesa quanto italiana, essa legítima ela é fracionada conforme a circunstância fática, se houver só um descendente, se houver um descendente e cônjuge, ou se houver cônjuge e mais de um descendente, essa legítima vai sendo adaptada, variada. Havendo só cônjuge na legislação italiana, é assegurado metade do patrimônio se for o único herdeiro. Cônjuge e ascendentes, metade para o cônjuge e 1/4 aos ascendentes. Só ascendentes, 1/3 da herança. Quando nós passamos para o sistema francês, há também uma reserva aos descendentes e ao cônjuge. Aqui há uma novidade na legislação francesa, por uma lei de 2002, que os ascendentes deixaram de ser considerados herdeiros necessários. E como o Código francês estabelece essa legítima desses herdeiros reservatários? Existindo descendentes, metade da herança se houver só um filho, também é fracionada aqui, conforme a circunstância fática. Esse percentual de metade, quando há um único filho, é elevado a 2/3 da herança se houver 2 ou mais 2 filhos, e 3/4 da herança se houver 3 filhos ou mais. Para o cônjuge, a legítima do cônjuge sobrevivente é 1/4 dos bens da herança. Importante, no sistema francês, essa regra se aplica somente às sucessões abertas a partir de julho de 2002, quando houve essa alteração legislativa, né? É aquela questão que a abertura da sucessão define a lei e a questão do regramento sucessório. A Argentina, que tem um código recente, também estabelece uma legítima gradual, estabelecendo que será de 2/3 da herança aos descendentes ou se houver descendentes e cônjuge, e metade da herança se houver cônjuge ou ascendentes. Na legislação peruana, há uma regra que é uma regra de transição, e pelo que eu pude apurar, essa legítima também é de 2/3 da herança se houver descendentes e cônjuge, e metade da herança se houver apenas ascendentes. Quando nós estabelecemos isso, nós constatamos, então, que há uma, como dito, dentro desse sistema romano-germânico, há uma garantia de reserva mínima de patrimônio a esses determinados herdeiros, e a questão que se apresenta é, e no Brasil, como isso ocorre? Quando a gente apresenta o sistema brasileiro, o Código Civil define que a herança ela vai ser estabelecida, isso está previsto no artigo 1789 do Código Civil, se eu não me engano, e existindo herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança. Aqui no nosso sistema, a legítima é inflexível. Ela não tem o mesmo caráter de outros estados que nós vimos agora, de outros países, que estabelece uma legítima que vai progredindo ou regredindo conforme a situação que se apresenta naquela sucessão. E o 1846 diz que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança. Visto isso, a questão que se apresenta agora, passando efetivamente ao tema, é esse critério em que se estabelece uma cota fixa ou variável em percentual da herança, ele atende aos anseios? O percentual, e aí eu falo especificamente da legislação brasileira, o percentual de 50% inflexível deve ser mantido ou reduzido? O problema é a legítima ou é a concorrência sucessória do cônjuge do companheiro e a qualidade de herdeiro necessário que foi atribuído ao cônjuge do companheiro? Por que eu digo isso? Porque o grande questionamento que se apresenta hoje, na imensa maioria, foi a limitação de uma autonomia privada
em que se atribui ao cônjuge, e agora, para a maioria dos autores, também ao companheiro na legislação brasileira, essa qualidade de herdeiro necessário, que não pode ser afastada da sucessão. Existe uma preocupação se essa legítima ela atende efetivamente aos descendentes, aos ascendentes ou ao interesse do testador, do autor da herança, mas o que se apresenta, na grande parte dos casos, é se o problema está na qualidade que foi dada ao cônjuge, ao companheiro, de se assegurar uma participação obrigatória na herança, sendo que hoje nós temos, ao contrário de antanho, uma família que não se mantém até o fim da vida. As famílias são reconstituídas, as famílias são recompostas e muitas vezes todo o patrimônio adquirido pelo autor da herança o foi antes da nova união, tendo filhos de um primeiro casamento, tendo filhos de uma primeira união, e com o seu falecimento, o que se discute? Se essa novidade da legislação brasileira, que já existia em estados estrangeiros, atende ao interesse tanto do autor da herança, quanto às perspectivas dessas pessoas envolvidas no fenômeno sucessório. Não raro, nós encontramos situações de casais que se separaram, formaram todo um patrimônio, e já a partir da segunda metade da vida, depois dos 60 anos, 65 anos, eles contraem uma nova união, mantendo o patrimônio formado em relações anteriores, e com o seu falecimento, esse novo parceiro vai concorrer à herança com os seus descendentes, o que tem provocado viva celeuma. Então, as questões que se apresentam e que eu trago à discussão, à reflexão, o percentual de 50% é inflexível, deve ser mantido ou reduzido? O problema é legítima ou é a concorrência sucessória do cônjuge do companheiro? E tal como posto na legislação brasileira, como nos demais estados, a legítima cumpre uma função promocional, estabelecendo exclusivamente um percentual de herança? Respondendo a essas perguntas, o percentual inflexível deve ser mantido ou reduzido? O professor Zé Fernando Simão, o professor Flávio Tartucci e a professora Giselda Hironaka, em parecer apresentado a um projeto de reforma do direito sucessório ligado ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, sugeriram reduzir a legítima a 25% do patrimônio do falecido. A colocação que eu faço é: reduzir a legítima ou ampliar a legítima, ela resolve o nosso problema ou não? Por que eu digo isso? Porque aquele que não deixa patrimônio, ou que tem um patrimônio reduzido, esse percentual, sendo de 50% ou de 25%, ele não atenderá a uma perspectiva funcionalizada, promocional, que hoje é trabalhada pela doutrina, como nós vamos analisar. Então, dentro desse conceito, eu não tenho a convicção de que reduzir esse percentual ou ampliar o percentual seja a solução dos problemas encontrados. Porque 100% de nada é nada e 25%, às vezes, de um patrimônio gigantesco é muito mais do que aquele herdeiro em condições naturais, que não tenha uma situação de vulnerabilidade, ele precisa para sobreviver, dentro dessa perspectiva promocional que trabalharemos daqui a pouco. A segunda questão que se apresenta é a legítima, a concorrência. O problema é a legítima ou é a concorrência sucessória? Quanto a isso, qual foi a celeuma criada pela concorrência sucessória, que já existem várias iniciativas em tentar se alterar o diploma, a legislação. Uma delas é o projeto 226 de 2015, que, estabelecendo o regime da separação de bens, independentemente de ser convencional ou imposto pela lei, nas hipóteses do Código Civil Brasileiro, do artigo 1641, o fato de ser casado pelo regime da separação de bens afastaria a concorrência sucessória, mantendo o cônjuge como herdeiro necessário, segundo a perspectiva desse projeto de lei, que eu insisto, é o projeto 226 de 2015. E aí, mantém-se no artigo 1845 desse projeto os herdeiros necessários, como os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. Mas ressalvam, salvo, expressamente, diz o 1845, salvo se o casamento for no regime da separação convencional de bens, hipótese que ele não seria considerado um herdeiro necessário. Há um outro projeto do IBDFAM, e inclusive o professor João Ricardo Brandão Aguirre participou,
da sua elaboração, que tornava o cônjuge e o companheiro como herdeiros facultativos, ou seja, não haveria mais a concorrência sucessória, sendo permitido o seu afastamento por disposição expressa do autor da herança em testamento. Há uma questão que se estabelece nesse projeto, que também vai ser trabalhado daqui a pouco, é que, especificamente nesse projeto de lei, o cônjuge e o companheiro, eles se tornam herdeiros facultativos, porém, em se tornando herdeiros facultativos, a lei assegurará a eles uma determinada pensão ou uma determinada renda, uma constituição de renda, que lhes asseguraria subsistência digna em caso de ser comprovada a inaptidão, a incapacidade deles manterem essa sobrevivência digna. A legislação portuguesa, uma legislação, se eu não me engano, a 48 de 2018, resolve parcialmente esse problema, permitindo que os cônjuges, em convenção antinupcial, renunciem reciprocamente à condição de herdeiros necessários. Notem que, pela legislação portuguesa, pelo que eu entendo, e aqui tenho os mestres que podem me corrigir se eu estiver equivocado, ao que eu entendi, eles são mantidos na ordem da vocação hereditária, eles são considerados herdeiros necessários, o cônjuge é considerado herdeiro necessário, porém, numa convenção antinupcial, se eles optarem pelo regime da separação de bens, eles poderão renunciar à condição de herdeiros necessários. No nosso sistema, tem se aventado a possibilidade da renúncia antecipada da herança. E aí há uma discussão em que a minoria dos autores defende essa autonomia privada, permitindo uma renúncia antecipada à herança, o que acabaria com essa discussão envolvendo a legítima do cônjuge, do companheiro, numa perspectiva concorrencial da herança, a que se opõe a imensa maioria dos autores. Eu cito dois aqui. Um deles, o professor Flávio Tartucci, que apresenta veemente crítica a essa orientação doutrinária, porque entende que isso é um contrato sob herança de pessoa viva e que viola o artigo 426 do Código Civil, e eu não poderia deixar de destacar um trabalho excelente do meu debatedor, o professor João Ricardo Brandão Agui, que agora, num livro lançado recentemente, que é o tomo 2, do Arquitetura do Planejamento Sucessório, colocou todas as ponderações pelas quais não cabe essa renúncia antecipada da herança no modelo vigente, ao que eu adiro integralmente. O professor José Fernando Simão, ele, num de seus escritos, e ele é um pesquisador e vive refletindo a respeito, ele propõe acrescentar um parágrafo ao artigo 426 do Código Civil. Professor Simão, se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, para permitir que no pacto antinupcial os nubentes possam convencionar que, em caso de dissolução do casamento por morte, a partilha se faça por qualquer regime de bens previsto no Código Civil, ainda que não aquele contratado. Seria uma forma de conciliar interesses sucessórios, alterando o regime de bens num pacto antinupcial, ainda que não fosse aquele contratado para o caso de dissolução por divórcio. Essa hipótese, pelo que eu entendi, professor, era para o caso específico de morte. Então, essa questão que se apresenta me parece assim, primeiro, o percentual é o único problema, ou o grande problema que hoje chegam aos escritórios aqui no Brasil é a possibilidade dessa concorrência sucessória do novo companheiro, do novo cônjuge, e muitos dizem, cônjuge e companheiro não são parentes, não haveria por que inseri-los nessa concorrência com os descendentes, em especial, porque no Brasil eles concorrem com os bens particulares, ou seja, aqueles anteriores à abertura da sucessão. O grande drama aqui, que me preocupa e por uma vivência pessoal, é se todas essas considerações postas, a legítima cumpre a sua função promocional. Segundo doutrina atenta, e eu cito aqui dois doutrinadores que eu gosto, e eu sempre faço menção a eles, que é o professor Cláudio Bueno de Godoy, e também tem um trabalho muito bom da doutora Ana Luísa Maia Nevares, eles entendem que essa reserva destinada aos herdeiros necessários, a partir da ótica constitucional de tutela da dignidade da pessoa humana e de uma solidariedade imposta pelo texto constitucional, ela realizaria uma perspectiva do interesse coletivo na conservação econômica da família, se constitui uma exigência social de preservação dos interesses de parentes de vínculo mais próximo, mais estreito, ao que eu coloco as seguintes considerações. Será que realmente essa perspectiva de vínculo mais estreito, de pessoas mais próximas, ela atende esse modelo
de um momento em que nós temos uma família fragmentada, uma família reconstituída, de parentes, alguns deles, muitas vezes, o ascendente, ou mesmo o companheiro ou o cônjuge, estremecidos numa relação mais próxima, se esse vínculo promocional ele seria atendido na forma que está na lei ou não. E por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa nessa situação da legítima, e se nós aplicarmos, em tese, essa ideia de uma perspectiva promocional, estabelecer um percentual. E aí eu tenho que observar a ordem de chamamento à herança. Eu atendo, através dessa legítima, fria, ainda que ela seja, que ela possa ser adaptada em percentuais, menores ou maiores, conforme a circunstância prática. Será que ela atende essa situação em casos práticos? E aí eu vou exemplificar. Se o fundamento para os descendentes é o encaminhá-los para a vida, como é que fica a situação em que eu tenho vários filhos, maiores e capazes, estáveis economicamente? Será que eu tenho esse dever de instituí-los obrigatoriamente herdeiros quando eles já estão encaminhados para a vida? Ou aquilo que aflige mais, tendo um filho deficiente e todos os demais são capazes, titulares de patrimônio, essa distribuição igual da legítima, em um percentual inflexível, vai atender efetivamente essa perspectiva promocional quando dois irmãos já formaram patrimônio, já estão encaminhados para a vida, e um deles, que é vulnerável, reconhecidamente vulnerável, inapto ao trabalho, ele vai receber, naquela perspectiva, o mesmo percentual, porque aqui nós trabalhamos, no texto constitucional, uma igualdade fria entre os descendentes? Quando eu vou dentro dessa perspectiva, eu cito algo que a mim é muito caro. Eu fico imaginando a situação de aberta sucessão, aqueles que serão chamados em ordem preferencial são os descendentes, em concorrência com o cônjuge. Mas é legítima do ascendente, que é idoso e carente, que não tem meios para sobreviver, em descompasso com descendentes que já estão encaminhados para a vida e que não carecem especificamente daquela parcela de patrimônio que a lei lhes assegura. Ou seja, dentro dessa perspectiva específica, eu vou ter um ascendente num estado de abandono, em que pouco ele terá sido assistido, e ele, dentro daquele fundamento inicial proposto, ele encaminhou seus filhos para a vida. Tanto é que o seu filho tem patrimônio, e no desvio do curso do rio, falecendo antes que o pai, os netos daquele idoso carente receberão todo o patrimônio do pai, no percentual de 25%, de 50%, de uma forma fria, ainda que eles não careçam dessa herança para o mínimo existencial, enquanto aquele idoso permanecerá numa situação de vulnerabilidade, carecendo de uma atenção que a lei hoje não lhes confere, senão através de uma ação de alimentos. Quando a gente pensa nessa perspectiva, a legislação brasileira dispunha, através de regras específicas, de algum trato. E eu exemplifico uma lei que me agradava muito, que era a Lei 10.050 de 2000, que analisava a condição de vulnerabilidade do descendente para lhe assegurar um direito sucessório que atenderia à sua vulnerabilidade. O que dizia essa Lei 10.050 de 2000? Que o filho inapto ao trabalho, que não tivesse condições de sustento, ou seja, em completa vulnerabilidade, e que residisse com seus pais, ele teria direito de habitação enquanto perdurasse a inaptidão para a subsistência. O grande drama é que essa lei, que foi acrescentada, que seria o parágrafo 3º do artigo 1611 do Código de 16, ela não foi repetida pelo Código de 2002. E parte da doutrina, e aqui eu cito o Flávio novamente, o Flávio Tartucci, entende que, não tendo sido repetida a regra no Código de 2002, essa regra foi revogada. Ou seja, quando a lei olha para o vulnerável e lhe assegura um direito que pode ter a natureza de legado, mas inegavelmente, ou pode ter até a natureza alimentar, lhe assegura a manutenção com o falecimento daquele que lhe assegurava a manutenção, ela foi retirada do sistema. Eu particularmente entendo que é um direito social, que não deveria regredir, e, portanto, ele permanece no sistema. Mas é altamente controvertido e a maioria dos autores entendem que essa lei foi revogada, que essa regra foi revogada. Quando a gente estabelece isso, inúmeros são os projetos de reforma do Código, na parte específica, a legítima, em que eu cito um deles, que é o projeto do IBDFAN, que mantém
a legítima no percentual de 50%, mas retira do cônjuge a qualidade de herdeiro necessário e lhe torna o herdeiro facultativo. Mas nesse projeto do IBDFAM, ele tem uma particularidade. Por que uma particularidade? Porque ele estabelece que do percentual de 50%, que se mantém flexível, especificamente para a legítima dos herdeiros reservatários, 1/4 pode ser destinado pelo autor de herança desta legítima a um descendente, a um ascendente ou cônjuge companheiro que estiver em situação de vulnerabilidade. E no projeto ele define o que é vulnerabilidade. E vai além, para dizer que, embora seja um herdeiro facultativo, o cônjuge ou companheiro, eles terão assegurado, desde que insuficientes os recursos para a sua subsistência, o direito de reivindicar a constituição de um capital ou uma renda que lhe assegure essa subsistência digna, e isso seria endereçado contra a herança. Vejam que, embora mantendo o percentual de 50%, ele tenta se amoldar às perspectivas de vulnerabilidade. Quando eu penso nessa situação, o Código Argentino trouxe uma regra muito parecida, quando ele estabelece, no artigo 2448, uma regra dizendo o seguinte: o falecido pode dispor, pela forma que considere conveniente, inclusive através de uma relação de confiança, além da porção disponível, 1/3 das porções legítimas para aplicar como melhoria estrita para descendentes ou ascendentes com deficiência. Vejam que essas duas, tanto o projeto de lei quanto a legislação argentina, já começam a olhar para a situação de vulnerabilidade do herdeiro necessário como uma condição de assegurar-lhe uma legítima que vai, enfim, dar um suporte à sua subsistência. Pensando nisso, será que só o percentual inflexível ou flexível da herança é o que atende à finalidade da legítima nessa perspectiva promocional? Será que nós não poderíamos estabelecer, como foi estabelecido, ainda que indiretamente no projeto do IBDFAM, uma obrigação alimentar? Eu não digo que deva ser transmitido o patrimônio, mas no caso do ascendente, que está em situação de vulnerabilidade, não tem condições de subsistir, o que pode ser assegurado a ele? Talvez um usufruto de um determinado bem, que lhe assegure no mínimo, subsistência digna, ou então o direito de habitação em situação de vulnerabilidade, acaso ele não tenha sequer habitação. Portanto, nós temos algumas outras possibilidades que vão além desse estabelecimento de um percentual sobre herança a essas determinadas pessoas, e eu insisto que, dependendo da ordem da convocação, não atenderão uma perspectiva de cuidado, de solidariedade a quem efetivamente está em situação de vulnerabilidade, como eu estou dizendo, de pensarmos numa obrigação alimentar, no usufruto de certos e determinados bens, ou então talvez no direito de habitação em situações de vulnerabilidade. Em conclusão, o que eu poderia dizer? Temos que revisitar o Instituto da Legítima? Eu não tenho a menor dúvida que sim. Como nós faremos isso? Reduzindo o percentual exclusivamente? Me parece que essa não é uma solução fechada. Talvez tivéssemos que ter, sim, assegurar um patrimônio mínimo e analisar, e esse me parece que é um critério mais interessante, a vulnerabilidade desses herdeiros necessários, porque o conflito que existe é a manutenção de uma autonomia privada do testador, que evidentemente é invadida, que também ela é reduzida, estabelecendo esse destaque do patrimônio para os herdeiros legitimários, mas eu confesso a vocês que simplesmente reduzir o percentual ou ampliar o percentual, eu não sei se esse é o caminho. Eu gosto mais das regras de sucessão irregular ou anômala que circunstancialmente estabelecem tutelas aos vulneráveis. E o exemplo que eu destaco e que eu deixo aos senhores era aquele da Lei 10.050, que assegurava ao descendente um direito de continuar habitando o imóvel que ele ocupava com os pais falecidos, pais estes que lhe asseguravam subsistência ou que lhe asseguravam pelo menos um teto. Eu finalizo dizendo que, para mim, esse assunto é muito caro, professor, e aí que eu peço a permissão para fugir um pouco do protocolo dos congressos, principalmente europeus, para dizer que o assunto do ascendente é muito caro pelas circunstâncias em que o meu pai
ao final da vida, se não tivesse recursos próprios, estaria completamente ao léu, sem nenhuma tutela, se eu e o meu irmão viéssemos a falecer. São considerações que eu trago a todos, sujeitas às críticas, evidentemente, mas para a gente construir talvez um direito civil mais humano, colocando aqui agora a todos a possibilidade de analisarmos a vulnerabilidade como um critério definidor da legítima. Essas são as considerações que eu passo a todos os colegas. Muito obrigado pelo convite, professor Simão. Muito obrigado pelo convite, professor Araújo. Para mim é uma honra imensa estar com vocês. Eu só tenho a agradecer mesmo a generosidade que os senhores têm comigo. Agradeço. Enternecido a intervenção do professor Marcelo Truzzi. Até eu pensava uma coisa rápida aqui, Fernando, que acho que nunca tivemos a oportunidade de discutir, eu e você, a análise econômica da legítima. Seria um bom tema para um debate em breve. Acho que esse nos escapa. Já discutimos análise econômica de quase tudo, mas a legítima ainda não. Obrigado, Truzzi, pela sua esclarecedora exposição, com a qual eu adiro em toto et totaliter, e poderia...